Franciscano desenvolve cura natural para o câncer. É a profecia do Padre Pio? Padre Pio profetizou que haveria uma cura para o câncer tão simples que os médicos ficariam surpresos. Ele mesmo foi diagnosticado com câncer na década de 1950. Ele recusou a quimioterapia e foi milagrosamente curada. O padre Romano Zago, outro frade franciscano, diz ter descoberto uma cura altamente eficaz para o câncer, com base em aloe vera, e dá-nos a receita que já deu a volta ao mundo. Casos de câncer aumentarão 80% nos próximos 20 anos. O número de pessoas que desenvolverão câncer vai dobrar nas próximas 2 décadas, diz um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. A taxa global de cerca de 14 milhões de casos de câncer por ano será de cerca de 25 milhões de novos casos até 2035. Um relatório da França calcula de forma semelhante um aumento de 75% nos diagnósticos de câncer até 2030. Com exceção de algumas pequenas variações, ambos os relatórios especulam que, com base nas tendências atuais, novos casos de câncer dispararão nos próximos anos. Este aumento previsto em novos casos de câncer já foi apelidado de uma catástrofe humana iminente, de acordo com o The Guardian. A OMS diz que a devastação que está por vir, tanto em termos de custos médicos insustentáveis quanto de perdas generalizadas para a sociedade, será sem precedentes. A carga global do câncer está aumentando, e de forma muito significativa, principalmente devido ao envelhecimento da população e ao crescimento populacional, diz Chris Wild, diretor da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da OMS, citado pela BBC. Isso nos leva diretamente à profecia do Padre Pio e seu eventual cumprimento. A profecia do Padre Pio. Donald Henrique, da cidade de Cork, Irlanda, que viveu em San Giovanni Rotondo junto com o Padre Pio, falou em um relatório de declarações proféticas transmitidas a ele por Maria Pili, que ela era uma americana da cidade de Nova York, que passou 45 anos em San Giovanni Rotondo como assistente pessoal e intérprete do santo. Lapille disse a ele que São Pio sustentava que haverá uma cura para o câncer, e será tão simples que os especialistas médicos se perguntarão por que nunca pensaram nisso antes. É preciso considerar que Padre Pio teve uma cura milagrosa do câncer. Ele recebeu 3 meses de vida, recusou a quimioterapia e superou o câncer do Padre Pio. Em 1958, São Padre Pio foi terrivelmente afetado por uma pneumonia bronquíaca que o prostrou. Eu não desistiria, apesar dos melhores esforços. No início de maio, eles chamaram sua doença de pleurisia e ordenaram repouso absoluto. Nada funcionou. Depois de 5 de maio, ele ficou confinado em seu quarto, incapaz de celebrar missa ou ouvir confissões. Lembra Bernard Ruffin em um dos melhores livros sobre este santo, Padre Pio, The True Story. 3 vezes durante o mês de maio, os médicos de Pio extraíram 1 litro de líquido sangrento de suas cavidades pleurais sem trazer alívio. O padre Carmelo de Cessano, o guardião, convocou especialistas de renome. Depois de fazer vários exames, chegou-se a um diagnóstico sombrio: neoplasia pleural com exsudato de sangue. Eles recomendaram um terrível esquema de quimioterapia. Com rostos solenes, 3 médicos entraram no quarto de Pio e lhe disseram que ele tinha câncer e que não tinha mais do que alguns meses de vida. No dia 5 de agosto do mesmo ano, festa de Nossa Senhora das Neves, e também considerada por muitos como o aniversário real de Maria, a famosa estátua peregrina internacional de Fátima foi levada de helicóptero para aquela parte da Itália e por vários dias os fiéis oraram a ela. Ela também foi levada para a igreja do Mosteiro de Pio, onde, apesar de sua doença, São Pio foi levado ao santuário e conseguiu se ajoelhar diante da imagem e pendurar um rosário de ouro em volta dela. Então, ofegante e com dor, ele foi levado para a cama. Mas o milagre estava prestes a acontecer. Pio não aceitou o relatório ruim. Quando a estátua estava sendo transportada de helicóptero, Pio murmurou: "Querida mãe, desde que você chegou à Itália,
Estou imobilizado pela doença. Agora que você está indo embora, não vai me dizer uma palavra? Escreve Ruffin, e o milagre aconteceu. Num piscar de olhos, Padre Pio sentiu uma força misteriosa percorrer todo o seu corpo. Ele imediatamente gritou: "Estou curado!" e pulou da cama. Pio se sentiu completamente curado. Depois de 2 semanas, ele retomou todo o seu trabalho. Isso nos remete à memória de um frade franciscano, filho espiritual do Padre Pio, que dedicou sua vida a desenvolver um produto à base de babosa, Aloe arborescens. Frei franciscano diz que descobriu um remédio natural para o câncer. Existem muitos tratamentos naturais para combater doenças, inclusive o câncer. De fato, existem pelo menos 300 tratamentos, conhecidos como supostas alternativas para a cura do câncer, atualmente de proporções epidêmicas. Não temos ideia de quantos deles são medicamentos confiáveis. Como sempre, recomendamos a consulta médica convencional para doenças graves. Mas isso não significa que não abrimos nossas mentes para a medicina alternativa. Existem meios naturais que pelo menos somam, complementam e amenizam os procedimentos médicos regulares para o câncer, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, que podem ter duras repercussões. Uma importante descoberta envolvendo a planta babosa que foi desenvolvida por ninguém menos que um padre missionário, Padre Romano Zago, frade franciscano e acadêmico. É algo que Deus proveu no caminho da cura. É um legado do Padre Pio? O medicamento vem da Aloe arborescens, prima da aloe vera. Em 1988, enquanto residia em uma pequena cidade pobre no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, Padre Zago aparentemente aprendeu com os nativos locais uma poderosa receita natural derivada do Aloe arborescens, uma planta usada para promover um sistema imunológico saudável, diz um livro chamado Cancer One Step Out of the Box. Padre Zago começou a recomendá-lo a amigos e parece ter tido resultados notáveis, como fez quando posteriormente o promoveu em Jerusalém e na Itália. Esses resultados supostamente notáveis com pacientes com câncer levaram o franciscano a dedicar sua vida a pesquisar a receita da babosa brasileira, esperando usá-lo, como ele mesmo disse, em benefício da humanidade em todo o mundo. A receita é a seguinte: meio quilo de mel de acácia biológico, 40 a 50 ml, cerca de 6 colheres de sopa de destilado, sinapse, conhaque, uísque, etc., 350, 400 gramas de folhas de aloe vera, Aloe arborescens. As doses são medidas em colheres de sopa. Uma colher de sopa é uma dose única. O produto deve ser armazenado em local fresco e escuro e perde sua potência se ficar exposto à luz solar direta. Tudo foi detalhado em um livro do Padre Zago, Câncer tem cura, o papel dos ingredientes e preparação. A explicação da função dos ingredientes é simples, dirá o próprio Padre Romano. E de fato é assim. O mel, desde que seja mel de abelha, natural e não demasiado tratado, tem a propriedade de transportar, de conduzir, as substâncias curativas contidas no sumo da babosa aos receptores mais remotos do nosso organismo, permitindo-lhe exercer a sua função caritativa ação. Por sua vez, o conhaque realiza uma ação vasodilatadora, ou seja, dilata os vasos sanguíneos, facilitando a purificação geral do organismo. O sangue pode assim ser purificado eliminando substâncias patogênicas, porque o corpo humano não poderia absorver totalmente o líquido viscoso rico em propriedades, aloe, que flui da planta de aloe quando uma incisão é feita, sem dissolvê-lo em um destilado. Em relação ao aloe, deve-se usar uma planta de aloe madura, ou seja, com pelo menos 4 anos de idade. E repetimos que é importante que o mel também seja da mais alta qualidade e, acima de tudo, natural, justamente por sua natureza de portador das substâncias benéficas contidas no aloe. Preparação e ingestão. Quanto à sua preparação, o próprio Padre Zago afirma: os espinhos são retirados das bordas das folhas e o pó depositado sobre eles, com um pano seco ou uma esponja.
Em seguida, as folhas são cortadas em pedaços sem retirar a casca e colocadas no liquidificador junto com o mel e o destilado escolhido. Misture bem e a preparação está pronta para consumo. Não precisa filtrá-lo nem cozinhá-lo, basta guardá-lo com cuidado na geladeira em um recipiente escuro e bem fechado. As doses que o padre aconselha prevêem a ingestão de uma colher de sopa meia hora antes de cada uma das 3 refeições principais. O produto deve ser bem agitado antes de usar. Uma vez terminado o primeiro frasco, é recomendável fazer uma visita médica para verificar o estado da doença. Segundo a opinião do médico, após uma pausa de vários dias, o ciclo de tratamento pode ser repetido, até que a doença seja eliminada. Depois dos efeitos, sobre as reações que a administração da babosa pode causar, o padre Romano Zago adverte que elas não devem nos assustar. Supõe a expulsão, a liberação completa das substâncias impuras por parte de nosso organismo. E, sobretudo, quando ocorrem, tem uma duração limitada, de 1 a 3 dias no máximo. Portanto, a pessoa que bebe a bebida à base de aloe pode apresentar erupções cutâneas ou diarreia ou, nos casos mais graves, vômitos. Mas, segundo o padre Romano, isso indica que ele está no caminho certo e que os esforços feitos começam a dar frutos. Todos podem utilizar esta preparação, embora seu uso não seja recomendado para mulheres grávidas, devido à sua condição particular. Seja aberto e discerne com cuidado, certamente não podemos garantir a eficácia deste tratamento. Ao mesmo tempo, estamos preocupados com o fato de os médicos em geral ignorarem as evidências e serem refratários aos produtos naturais. Mas não temos dúvidas de que Deus colocou recursos de cura em sua criação. Talvez seja a hora de pensar fora da caixa. Uma vez que o câncer está disseminado e os procedimentos convencionais são difíceis. Segundo o autor do livro, a babosa pode até ser combinada com a quimioterapia e pode reduzir bastante os efeitos colaterais. Este tratamento também demonstrou aliviar queimaduras por radiação. Padre Zago citou artigos científicos e disse que está demonstrado o potencial terapêutico e antitumoral da babosa. Os defensores da receita do Padre Zago dizem que a babosa é um anti-inflamatório natural que estimula os glóbulos vermelhos e brancos. É muito eficaz contra alergias e tem sido usado com sucesso para aliviar distúrbios de doenças de pele e febre, problemas cardíacos, artrite e reumatismo. Aloe é conhecido por trabalhar para combater infecções e aliviar picadas de insetos e danos causados por queimaduras solares. Pode ser uma cura para o câncer ou pelo menos proteger o corpo durante o tratamento padrão, como a radiação. Devemos orar e discernir. A babosa é conhecida, há milhares de anos, pelos egípcios como a planta da imortalidade e a varinha do céu, pelos índios americanos. A aloe vera produz pelo menos 6 antissépticos naturais que são capazes de combater mofo, bactérias, fungos e vírus. É poderoso o suficiente para que os pesquisadores até analisassem seu potencial como tratamento para a AIDS. O suco da babosa, produzido basicamente a partir da folha externa da planta, é utilizado como principal componente contra a diarreia. Segundo a revista Shape, em um estudo de 2004 no Reino Unido, os pesquisadores deram a pessoas com colite ulcerativa um tipo de doença inflamatória intestinal gel de aloe vera para beber, após 4 semanas bebendo o gel de aloe vera em água 2 vezes ao dia. Houve uma resposta clínica de melhora e remissão da colite ulcerativa, em comparação com aqueles que receberam apenas água pura. Não houve efeitos colaterais negativos significativos ao beber o gel de aloe vera. Mais uma vez, você tem que ser cauteloso.